Técnico multicampeão pelo Flamengo e hoje treinando o Fenerbahçe da Turquia, o Mr. Jorge Jesus pode ser o próximo treinador da seleção brasileira. Segundo informação divulgada pelo jornal português Record, o Júlio César, ex-goleiro da Inter de Milão, da seleção brasileira, ele foi enviado pela CBF como representante oficial a Lisboa, em Portugal, para poder negociar a contratação do Jorge Jesus, que poderia então assumir a amarelinha logo após a saída do técnico Tite. Então nesse vídeo você vai ver 5 razões pelas quais o Jorge Jesus não deveria ser contratado pela seleção e outras 5 razões para ele sim ser contratado. Vou mostrar tudo para você agora, após a vinheta da seleção brasileira. Vamos começar então pelas 5 razões pelas quais ele não deveria ser contratado. Número 1. Técnico explosivo. Apesar de nós vermos outros treinadores que são muito mais explosivos do que o Jorge Jesus, a maneira como ele cobra alguns jogadores acaba que não é a maneira mais convencional. O Jorge Jesus ele é bem pesado nas críticas aos seus próprios jogadores e isso já foi flagrado algumas vezes, em treinamentos, em meio a jogos. E isso acaba fazendo com que a relação entre alguns jogadores e o Jorge Jesus acabe sendo uma relação de desgaste se ele fica muito tempo treinando o mesmo clube. Tanto que por muitas vezes ele não fica mais do que, por exemplo, 2 temporadas treinando a mesma equipe. É só vocês olharem para os últimos trabalhos dele. Naturalmente acaba havendo um desgaste pela maneira como ele trata muitas vezes os seus próprios jogadores. Como consequência acaba que o time para de render, cai de rendimento, os resultados começam a ser ruins e então ele vai embora. Uma coisa que fez ele ficar muito conhecido aqui no Flamengo quando ele chegou ao Brasil foi justamente a cobrança pesada que ele fazia em cima dos jogadores. Isso até certo ponto é bom porque muitos jogadores realmente são acomodados, ainda mais no futebol brasileiro. E acabou ficando realmente bem famoso aquele meme onde ele fica gritando que o Arão tá mal, que o Arão tá mal. Só que aquilo no longo prazo não é bom. Ainda mais se você levar em conta que a seleção brasileira tem vários jogadores mimados. Número 2. Últimos trabalhos não foram bons. Se você pega o que o Jorge Jesus tem feito no futebol europeu, depois que ele deixou o Flamengo em 2020, não tem sido bons trabalhos. Depois que ele foi multicampeão pelo Flamengo, realmente fez um trabalho de ponta. Ele trabalhou no Benfica e agora está trabalhando no Fenerbahçe. No Benfica, ele teve na mão um time caríssimo. O Benfica investiu pesado em contratações, gastou vários milhões de euros no mercado e o Jorge Jesus não conseguiu fazer um bom trabalho. Por isso, acabou então indo embora do clube. Hoje, ele está treinando o Fenerbahçe da Turquia, onde também tem um trabalho que tem sido extremamente questionado. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Fenerbahçe é o 2º colocado do Campeonato Turco e foi eliminado da Liga Europa nas oitavas de final pelo Sevilha, que estava sendo treinado pelo Sampaoli, que estava tão mal no Sevilha que acabou sendo dispensado. Então, os últimos trabalhos dele não têm sido bons e até uma crítica que muita gente faz ao Jorge Jesus e eu mesmo faço. Aqui no Brasil, onde o nível técnico de treinadores é baixíssimo, ele veio e se destacou, porque ele é realmente um bom técnico, é um técnico experiente, que foi vencedor em determinado momento. Só que para o Brasil, óbvio que ele vai ser um patamar bem superior, porque aqui os níveis técnicos são realmente nivelados por baixo. Mas quando ele chega na Europa, onde lá sim ele precisa se nivelar com treinadores de nível, isso não acontece. Então por isso a frase, no Brasil é um leão e na Europa é um gatinho. Número 3. Tem nomes melhores. Para ser sincero, em determinado momento já achei que o Jorge Jesus seria um bom nome para comandar a seleção brasileira. Ainda mais após tudo que ele fez na equipe do Flamengo. Mas se você olha hoje para o mercado, não enxergo ele como a melhor opção. Acho que tem outros técnicos que a seleção brasileira deveria ir atrás antes de tentar contratar o Jorge Jesus. Se não tivesse mais opção entre os nomes tops do futebol europeu, aí sim eu concordaria em de repente ir atrás do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, que foram técnicos que passaram, ou no caso do Abel Ferreira, ainda estão no Brasil e fizeram ou têm feito trabalhos sólidos. Mas o Jorge Jesus de longe não seria a minha primeira opção. Acho que a CBF tinha que insistir ainda no Carlo Ancelotti, aguardar o fim da temporada dele no Real Madrid e fazer uma investida pesada. Acho que tinha que sonhar com Guardiola, esse tipo de nome. Se a seleção brasileira quer fazer algo de diferente, eu acho que tem que mirar no mais alto possível, já que é para trazer um estrangeiro que busque trazer alguns dos melhores. Número 4. Não se sobressai fora do Brasil. Esse tópico 4 é um complemento do tópico 2.
É o que eu havia dito. No Brasil, Jorge Jesus, até pelo nível técnico baixo daqui, acabou sendo um treinador de muito destaque. Conseguiu pontuações que outros técnicos nunca haviam feito por aqui, venceu logo na sua temporada de estreia a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e sempre jogando um futebol muito bonito. Só que ele não consegue repetir esse mesmo desempenho lá no futebol europeu. Não é à toa que o Jorge Jesus, tendo hoje 68 anos, teve como melhor trabalho da carreira a equipe do Flamengo. Ele não conseguiu fazer isso nem no período em que ele trabalhou em Portugal. E olha que em Portugal ele passou muitos anos no Benfica e no Sporting. E eu trago realmente essa pontuação agora no tópico 4, porque quando a gente chega, por exemplo, numa Copa do Mundo, ele não vai estar lidando com os treinadores que ele enfrentou aqui no Brasileirão. Ele vai estar lidando com treinadores, muitas vezes, de ponta do futebol europeu, que acabaram indo para suas seleções. Por exemplo, o técnico da Alemanha, o Hansi Flick. Tá agora pegando uma nova geração de jogadores da Alemanha, vai para a Copa do Mundo muito mais preparado e é um técnico que na Europa foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique. Eu acho que essa tem que ser a referência da seleção brasileira. Treinadores que são campeões e consolidados da Europa. Tópico 5. Não haverá outro Flamengo de 2019. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara. Por muitas vezes o nome do Jorge Jesus foi ventilado e é ventilado na seleção, se baseando no trabalho dele no Flamengo de 2019. E eu acho que isso é justo, até porque foi um trabalho maravilhoso, um trabalho extremamente vencedor e que demonstrou um futebol muito bonito, que é algo que sempre é pedido na seleção brasileira. Só que eu acho que é errado as pessoas acharem que ele vai fazer na seleção exatamente o que ele fez no Flamengo. Porque o que o Flamengo foi naquele ano, nunca mais vai ser. Aquilo ali foi um momento único, não só para o Flamengo, mas único no futebol brasileiro. Vão passar décadas e as pessoas vão olhar para trás e ver os recordes que foram construídos pelo Flamengo do Jorge Jesus. É só vocês verem que o Flamengo depois teve mais ou menos a mesma base de elenco, mas não conseguiu mais os mesmos resultados. Aquilo ali foi um momento único e é errado as pessoas acharem que o Jorge Jesus tem que ser contratado para repetir o que ele fez no Flamengo, porque isso não vai acontecer. Para ser justo, trouxe 5 contras em relação ao Jorge Jesus treinar a seleção brasileira, mas trouxe também 5 coisas que pesam a favor dele. Então vamos lá para 5 prós para o Jorge Jesus. Número 1, mentalidade europeia. Mesmo que o Jorge Jesus não seja o melhor técnico do futebol europeu, se você colocar ele na balança com os outros treinadores, especialmente brasileiros aqui do nosso país, são treinadores que estão bem atrás dele. Em termos de experiência, em termos táticos, e ainda mais por ele ser um técnico que está trabalhando praticamente a vida toda na Europa, em Portugal, agora está na Turquia. Ele é um técnico que ele tem muito mais recursos táticos do que os treinadores do nosso país. Então isso acaba sendo algo que pesa muito a favor dele ser contratado em relação a outros técnicos que estão por aqui. Número 2, tem ligação com o Brasil. Ele é um técnico europeu, mas tem um trunfo que é ele ter uma ligação com o Brasil. Conhece vários jogadores que são destaques por aqui até os dias de hoje, sabe como se comportam os dirigentes brasileiros, a torcida brasileira. Então ele ia ser um nome assim, certeiro, quando o assunto é saber como os torcedores vão reagir, como os jogadores brasileiros gostam de ser tratados, como eles gostam dos treinamentos. Tudo isso pesa muito. Quanto mais informações o treinador tem a respeito do lugar que ele vai trabalhar, melhor. Esse seria o caso do JJ. E o legal é que ele teria ligação com o Brasil, que é algo que a gente sempre pede, mas ainda teria muita ligação, obviamente, com o futebol europeu. Então, ele, por exemplo, treinar a seleção brasileira não ia significar que ele ia convocar, por exemplo, só jogadores do Flamengo, como eu vejo muita gente especulando. Número 3. Quer assumir a seleção. Esse parece um ponto bobo, mas é um ponto extremamente importante. Eu sempre sou a favor de você contratar um treinador que quer assumir o cargo, e é o caso do Jorge Jesus. Ele sempre deixou claro que era um fã da seleção brasileira, que aceitaria um dia treinar a seleção. Então, se outros nomes de peso do futebol europeu não querem assumir esse cargo e ele quer, ele merece então a oportunidade. Porque se ele quer, ele vai trabalhar com dedicação e com vontade para ter os melhores resultados possíveis. E outra, ainda mais por ser um treinador europeu, um treinador de personalidade, o Jorge Jesus é daquele tipo de técnico que não entraria naqueles famosos esquemas da CBF, esquemas de convocação, de escalação, porque ele tem muito a sua opinião própria e já é um técnico também rodado no futebol. Não precisa disso. Número 4, boa gestão de grupo. Esse tópico que é positivo em relação à contratação dele é um tópico que vai um pouco na contramão do primeiro tópico que eu trouxe em as coisas que são contra a contratação do Jorge Jesus. É que aquilo, o Jorge Jesus acaba sendo uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ele pega muito pesado na cobrança com alguns jogadores, ele também tem uma boa gestão, especialmente em fazer o elenco rodar.
Isso foi algo que ele fez muito especialmente na equipe do Flamengo. Aquele time do Flamengo que é considerado o ideal de 2019, ele jogou junto por poucas vezes, porque o Jorge Jesus acabava rodando muito o time com Vitinho, com o Reinier. Então, ele sabe rodar o time, fazer todo mundo jogar e não ter aqueles famosos jogadores que ficam de bico nos bastidores. Isso é algo que para a seleção também é muito importante. Todos os jogadores precisam se sentir parte do grupo. Caso contrário, as coisas não vão para frente. Número 5, futebol bonito. Essa é uma das grandes cobranças dos torcedores da seleção brasileira, ainda mais aqueles torcedores mais raízes que viram, por exemplo, os títulos de 94 e de 2002. Até hoje a seleção brasileira é cobrada para jogar um futebol mais bonito, mais vistoso, que realmente agrade os olhos dos torcedores. O Jorge Jesus pode sim resgatar isso. Acho que ele não é o nome ideal para isso, por exemplo, acho que o Guardiola seria o cara para resgatar o futebol bonito, mas o Jorge Jesus também já provou no Flamengo que o que ele fez é válido. Ele consegue fazer os jogadores jogarem o seu melhor futebol, montar times bem técnicos, é um cara que é avançado taticamente. Então acho que por esse lado seria bom também ter o Jorge Jesus na seleção brasileira. Então eu trouxe para vocês 5 razões para não contratar o Jorge Jesus e 5 razões para contratar. Agora eu quero ver a sua opinião nos comentários. Você é contra ou a favor da chegada do Mister ao comando da seleção? Comenta aí que eu quero muito saber. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu esse vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!